E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel e hoje nós teremos uma videoaula comentando sobre a crise dos anos 20, né? E o fim, é claro, da Primeira República Brasileira. Bom, vamos aos fatos. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e ela teve sim alguns efeitos aqui no Brasil. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela dura de 1914 até 1918, né? Bom, nós tivemos a substituição de importações, abriu o espaço então no país, né, para a produção industrial e também a substituição de produtos importados até pela dificuldade, né, do momento de 1914 até 1918, porque a guerra estava num processo de evolução constante, o número de mortes, o número de afetados era muito grande, então cada um dos países que não estava diretamente envolvido tinha que se virar de alguma forma para ter alimentos e os seus bens de produção. Bom, incluindo a questão de máquinas, né, passaram a ser desenvolvidas aqui no Brasil. E no final das contas, o que acabou acarretando aí nesse processo em que o Brasil começou a tentar se virar sozinho? Nós tivemos o crescimento das cidades, né, com o aumento da industrialização, especialmente no Sudeste e no Sul. No caso, nós tivemos o crescimento de novos setores da vida social e econômica do país, né, os setores médios, né, principalmente os setores urbanos, o empresariado, os setores industriais. Né? E no final das contas, nós tivemos alguns sinais ainda na década de 10 do que aconteceria na década de 20. Primeiro, né, o crescimento do operariado, né, então nós tivemos a fundação, por exemplo, de partidos, né, do PCB e a luta do predomínio político, né, entre anarquistas e comunistas. Então virou ali algo bem bipartido, né, bipartidarizado, né, por assim dizer. Nós tivemos também um movimento que foi pacífico, mas também surtiu um grande efeito, que é a Semana da Arte Moderna de 1922. Né? A emergência por uma cultura urbana em busca de novos valores, novas ideias e nova estética, né? Que afrontavam a cultura elitista e dominante. Bom, nós tivemos também a eleição de Arthur Bernardes, uma eleição difícil, apertada, né? Intra-oligárquica, ali dentro, né, da própria oligarquia. Né? Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro apoiaram Nilo Peçanha e o restante do país acabou apoiando Arthur Bernardes. Bom, continuando ainda, né, nós temos que falar um pouquinho sobre a Semana da Arte Moderna, né? Nós temos um quadro muito famoso da Tarsila do Amaral que retrata muito bem essa questão urbana, né, no Brasil, que o nome do quadro é Os Operários, né? Então é um quadro que vale a pena ir procurar no Google e ver como é que funciona, como é que ele é. É bem interessante, mostrando também os traços de miscigenação no Brasil. Né? Começa então uma nova era no Brasil, surgem as primeiras rádios, né? A primeira rádio brasileira, então a Rádio Clube do Rio de Janeiro, 1922, né? O dono e o fundador era Edgar Roquette Pinto. Bom, a primeira transmissão radiofônica foi em 7 de setembro de 1922, né, com a exposição do centenário da independência do Brasil. Bom, nós também tivemos a ideia, né, nessa época, né, dos 18 fortes, né? O que seria isso, né? Julho de 1922, uma reação dos tenentes, né, aquela ideia do tenentismo, né, contra a eleição de Arthur Bernardes, considerado o autor de cartas com ofensa a Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente, né, e uma liderança política muito importante na época. O objetivo, né, foi tomar o forte de Copacabana e desencadear uma reação de militares por todo o Brasil para impedir a posse de Arthur. Bom, o movimento fracassou, né, não conseguiu sublevar outras unidades do exército e isolados, né, os 17 oficiais mais um civil acabaram enfrentando os legalistas, né, no meio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, né, 14 mortos, e os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes acabaram sobrevivendo, mas acabaram presos também. Né? Bom, e nós também tivemos os levantes, né, os movimentos em São Paulo e também no Rio Grande do Sul, né, por volta de 1924, né. No caso, os revoltosos paulistas, derrotados depois de vários combates na cidade, né, foram para o sul do país, onde se uniram os revoltosos gaúchos, formando, né, a Coluna Prestes Miguel Costa. Um movimento bastante famoso, né, bastante difundido, né, que percorreu boa parte do sul, do centro e também do sudeste brasileiro. Bom,
Os efeitos do tenentismo, a gente pode colocar que, na verdade, o governo Arthur Bernardes aconteceu sob estado de emergência, né, durante todo o mandato. Nós tivemos a eleição de Washington Luiz, com apoio de Minas Gerais, que lançou Melo Viana, né, como candidato à vice-presidência, um acordo político entre o PRP e o PRM, né, partidos que não existem mais, né, siglas bem diferentes. O governo Washington Luiz ainda enfrentava ecos do tenentismo e resistência política em diversos estados. Não era um governo coeso, né? E também nós podemos dizer que a crise de 1929, a Grande Depressão, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, teve um efeito estrondoso aqui no nosso país. A partir de 1929, o café, que vinha numa tendência já de queda, acabou despencando, né? Por quê? Nós tivemos uma safra recorde, uma super safra. Estados Unidos e Europa, né, que eram os principais compradores, os principais importadores, foram muito atingidos pela crise. Então o preço do café acabou despencando por uma super oferta. O governo não tinha créditos, né, para manter o convênio de Taubaté, e os fazendeiros, impossibilitados de pagar o custo das safras, né, começaram a destruir o café e também plantações de café em busca de culturas rápidas, tudo isso para pelo menos pagar essas contas que já estavam batendo na sua porta. Bom, as eleições de 1930, dado bem interessante, né, até para quem gosta de estudar o período de Getúlio Vargas. Havia então pressões políticas e econômicas, né, provocando uma ruptura entre o PRM e o PRP. Não confunda, os dois eram PR, mas um era PRM e outro era PRP. Na PRP tinha o apoio de Washington Luiz e indicou Júlio Prestes. O PRM, né, tinha o apoio de Melo Viana, que era o vice-presidente, de Antônio Carlos de Andrada, né, presidente de Minas Gerais. Bom, era chamado de presidente, o governador era como se fosse um presidente, olha só. Monta uma aliança política, né, com o Rio Grande do Sul, com a Paraíba, com oposições insatisfeitas em vários estados e com apoio da parte de tenentes, né, a Aliança Liberal. A Aliança Liberal também, né, acabou lançando Getúlio Dornelles Vargas à presidência. E como é que foi a eleição, né, gente? A eleição colocou então Getúlio Vargas da Aliança Liberal contra Júlio Prestes do PRP. No final das contas, nós tínhamos ali uma população pequena com direito a voto. E no final das contas, nós tivemos 40%, né, 40,41% dos votos para Getúlio Vargas, e Júlio Prestes acabou fazendo mais de 1 milhão de votos, né, chegando a 59,39%. O que se sabe, né, o que a história mostra, é que na verdade nós tivemos um golpe e a revolução teve o seu ano de 1930. Quem assumiu o poder foi então Getúlio Vargas, dando início à Era Vargas. Mas isso é assunto para uma outra videoaula. Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido que a década de 1920 no Brasil foi muito conturbada. Além das questões políticas e também, né, vindo de uma guerra mundial, algo sem precedentes, nós tivemos outros acontecimentos muito importantes, como a Semana de Arte Moderna, né, um período cultural ali de discussões profundas e também tentando desmantelar o poder das elites. Pois bem, gente, muito obrigado pela atenção de todos, um abraço, né, e até a próxima videoaula. Curta e compartilhe esse conteúdo e deixe seu like.